Obrigado, Franklin. Obrigado. Todo mundo com o texto aberto aí, Êxodo 17? Vamos ler? A partir do verso 8. Vou ler então, hein? Diz assim, a vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme tinha Moisés ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Beleza, galera? Amém? Quantos de vocês conheciam esse texto aí? Esse texto é bem... Levanta a mão só para eu ter uma noção. É um texto conhecido, né? É um texto bem conhecido. Na verdade, eu estava meditando nele esses dias e decidi compartilhar com vocês. Recentemente saiu uma pesquisa nos Estados Unidos. É uma pesquisa com adolescentes, jovens, na faixa dos 10 aos 19 anos. E uma pesquisa que teve como intenção derrubar alguns mitos que existem a respeito de vocês, da faixa etária de vocês. Então, pegaram a galera do UP, um pedaço do Go, e fizeram essa pesquisa. Aí essa pesquisa revelou o seguinte, que os jovens não são tão... Aí três coisas, que não são muito legais. Inconsequentes, eu não sei se vocês se consideram inconsequentes, egoístas e preguiçosos quanto parecem. Ou seja, existe uma impressão de que vocês são inconsequentes, egoístas e preguiçosos. Vocês não são nada disso, né? Mas é a impressão que o universo adulto tem a respeito de vocês. Tanto tem essa impressão que decidiram fazer uma pesquisa sobre isso aqui. Então, olha só, eu vou me ater só à questão do egoísmo, não vou nem falar de inconsequência e nem vou falar de preguiça. Assim, essa entrevista, essa pesquisa, na verdade, saiu na revista Isto É, na internet e tal. Eu pesquisei lá, um monte de gente, um monte de nome, mas enfim, ela é recente. Aí, assim, vamos dizer algumas coisas que eu destaquei lá. É injusto dizer que os mais novos só pensam neles. Ou seja, então está desconstruindo a ideia de que vocês só pensam em vocês. Aí ele vai dizer assim, de fato, mudanças cerebrais estimulam os jovens a pensar mais neles, especialmente por volta dos 15 anos. Então, você fez 15 anos, é a idade assim que você, com mais intensidade, vai pensar em você. Explica aqui a pesquisadora. Ao mesmo tempo, porém, o desenvolvimento cognitivo os leva a focar em algo mais profundo e denso. Prova disso é que os adolescentes levantam suas bandeiras com fervor. Ou seja, quando vocês se identificam com uma causa, quando vocês recebem alguma informação que vocês compartilham da mesma ideia, cara, vocês pegam essa parada como uma bandeira e vocês levam isso adiante, vão brigar por isso, vão lutar por isso, vão discutir por isso, vão deixar de falar com algumas pessoas por conta disso. Vocês são, assim, intensos mais do que os adultos, é o que a pesquisa está dizendo, beleza? Aí ele vai dar um exemplo interessante. Um jovem que fica sabendo da crueldade praticada contra aves nas granjas. Qual é a tendência dele? As pesquisas dizem que a tendência é assim, ele se tornar vegetariano. Fica sabendo que, o franguinho lá tá sofrendo, né? Então o camarada vira vegetariano. Então essa é uma característica de vocês. Nessa época, assim, na idade de vocês, os jovens se afastam dos pais e formam seu círculo social. É nessa fase que passam a valorizar as amizades. Então, os pais ficam em crise, poxa, o filho não quer mais falar comigo e tal, por que você não conversa comigo? E você é egoísta. Eu não sei se os pais de vocês, em algum momento da vida de vocês, chamaram vocês de egoístas. Você não levanta a mão, não faz cinco cabeças. Enfim, pode ser que isso tenha acontecido, isso é normal. Aí a pesquisa dá um monte de explicação e vai falar bem de vocês, beleza?
Galera, esse texto que a gente leu aqui é um texto que está no seguinte período da história de Israel. Também não vou dar muito contexto, não. O povo tinha acabado de sair do Egito, beleza? Estava escravo, então agora está no deserto, rumo à terra prometida. Então está nesse momento onde saiu da escravidão, está lidando com alguns desafios rumo à terra prometida. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, teve aquela situação da água. O pessoal estava com sede, o pessoal estava hostil, reclamou com Moisés. Aí Moisés, pô, a galera vai me apedrejar, como é que a gente vai fazer aqui? Aí sai água da rocha, beleza? É nesse contexto aqui. Imediatamente após essa situação vem esse texto. Ou seja, é a jornada de Israel, é uma metáfora da minha vida, da nossa vida, perfeito? Então você pode entender isso como cada dia da sua vida, que você acorda, sai da sua casa, levanta da sua cama, sai do conforto do seu lar, e você vai lidar com os desafios da vida, especialmente nas escolas de vocês. Então, você vai atravessar situações, você vai ser atacado por informações, por pessoas, por propostas. Você vai ter carência de alguns recursos, mas, na verdade, o que você quer é voltar para casa, assim, no fim do dia, sem ter sucumbido a nenhuma situação, nenhuma dificuldade. Então, assim, no caminho para o deserto, no caminho para a terra prometida, da rocha saiu água, Moisés tocou, saiu água, e na nossa vida, no caminho, nesse já, mas ainda não, a gente indo rumo a Canaã, a terra prometida, Jerusalém celestial, Jesus Cristo foi tocado, saiu água do lado dele, na verdade, não é isso que diz, lá na cruz. O soldado enfiou a lança, saiu água, da rocha no deserto saiu água, saiu vida, de Jesus Cristo a nossa rocha, alguém orou assim na reunião de oração, saiu água, ele estava dando a vida dele por nós. Então esse texto é esse momento aqui, da minha vida, da sua vida, a gente está indo para um lugar, a gente vai chegar lá e a gente tem esse desafio. Então quem seriam os amalequitas aqui? São as dificuldades que a gente tem, não é verdade? Então, tudo aquilo que se levanta contra mim, contra você nessa caminhada, todos os dias, perfeito? Então, olha só, vou dar as 3 coisas que eu quero considerar com vocês aqui, 3 lições, 3 aplicações, beleza? Houve vitória aqui, né? Josué venceu com Moisés essa batalha, então as lições para a nossa vitória, a gente tem que lutar, 1, conforme ordenado, 2, a gente tem que lutar juntos, 3, a gente tem que lutar até o pôr do sol, beleza? Então a gente tem que lutar conforme ordenado, a gente tem que lutar juntos e a gente tem que lutar até o pôr do sol. Então a gente começa assim, ó, lutar conforme ordenado. Verso 10, o que diz aí? Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Beleza? Então essa luta que a gente vai ter no sentido de ganhar a vitória, ela não pode ser lutada de qualquer maneira. Não adianta a gente lutar da maneira que a gente entende que é correta, com as nossas armas, do nosso jeito, no lugar que a gente acha que a gente tem que estar. Existe um direcionamento aqui. Moisés era a voz de Deus para a galera aqui, e a palavra de Deus é a voz de Deus para a gente. E a palavra de Deus tem sido pregada aqui todos os dias, que a gente tem vindo aqui, e ela que tem que direcionar a gente. Então, olha só, conforme Moisés tinha ordenado. Então, Josué escolheu alguns dos nossos homens, é o que vai dizer o texto. Ele obedeceu, beleza? Alguns dos nossos homens. O que a gente vai ver em Josué? Essa é a primeira vez que ele aparece, assim, nesse contexto que ele, inclusive, tinha um outro nome, depois ele vai ser chamado de Josué. Depois Josué, em Êxodo, a gente vai ver que ele não se afastava da tenda, a gente vai ver que Josué, mais à frente, deu um relatório positivo sobre a terra prometida, lembra disso? Josué e Caleb vão lá, espiam a terra, voltam, a galera dá para trás, pô, não vai dar, tem um monte de gente lá, vai ser ruim de invadir. Que isso, vamos entrar lá, é certo que a gente vai vencer. Então esse é o espírito de Josué. Depois, o que a gente vai perceber? Que ele vai ser usado poderosamente quando Moisés morre para entrar na terra prometida. Existe um livro com o nome de Josué. Josué, desde o princípio, fez o quê? Tudo conforme tinha ordenado. Beleza? Estão percebendo? Então, assim, ele teve vitória aqui e a vida dele foi uma vida de vitória ao longo da sua história. Então, olha só, quando que a gente vence? A gente vence quando a nossa escolha é baseada na palavra. Perfeito? Então, qual foi a instrução de Moisés? Escolha alguns dos nossos homens. Foi exatamente o que ele fez. Escolheu dos homens e foi para o lugar onde Moisés tinha dito. Moisés subiu para orar
e ele foi para a batalha. Ele não reclamou, ele não subiu para o monte para orar junto. Ele fez aquilo que Moisés, que era a voz de Deus, orientou. Quando que a gente perde? A gente perde quando a gente escolhe aquilo que a gente não deveria escolher. Quando que você perde? Quando você escolhe amigos que não são dos nossos. Quando você escolhe namoradas que não são das nossas. Quando você escolhe ideias que não são das nossas. Quando você escolhe estar em lugares que não são dos nossos. Quando você faz tudo aquilo que você sabe que a palavra de Deus diz para você não fazer, cara, você está querendo lutar, caminhar, seguir diferentemente do que aquilo que é ordenado para você. Você não vai conseguir vencer dessa maneira. Segunda consideração dentro do primeiro ponto, estou igual a Jonatas hoje. Moisés tomou posição com a vara de Deus nas mãos, percebe? Moisés tomou posição com a vara, tomou posição, Clóvis falou sobre isso há uns tempos atrás aqui, tomar posição. Então, a necessidade que você tem para conseguir vitória é de você se posicionar da maneira certa, percebe? Então, olha só, todo mundo tem uma posição, um lugar no qual você tem que estar combatendo o combate que Deus chamou você para combater. Você tem que combater de joelhos e você tem que combater também num lugar adequado. Então, olha só, Moisés falou para Josué que ele deveria lutar lá embaixo. Você vai para o campo de batalha. Eu, porém, vou subir com Arão e Ur. Ele fez aquilo que ele deveria fazer, assim como Josué foi fazer aquilo que ele foi incumbido. Aí, se a gente olhar um outro exemplo bíblico aqui, por exemplo, Davi vai dizer o seguinte, lá em 2 Samuel tem um texto, que é o texto lá, né, que Davi pisa na bola, no período em que os reis saem para a guerra e tudo, então os reis foram guerrear, o que Davi fez? Ele, em vez de estar na posição para a qual ele foi chamado, em vez de se posicionar, ele ficou em casa de bobeira no terraço. Meu camarada, em casa de bobeira no terraço, ele não estava na posição para a qual ele foi chamado. Aí, cara, ele olhou o que não devia, fez o que não devia e arrebentou com a vida de um monte de gente. Então, você foi chamado para estar em determinados lugares, em determinadas posições. Então, se você está de bobeira na sua casa, no terraço da sua vida, olhando aquilo que você não deve, meu camarada, o fim disso aí é você se arrebentar igual Davi. Então você tem que fazer igual Moisés nesse texto aqui. Você tem que se posicionar, você tem que buscar a oração, você tem que estar de joelhos e você tem que estar no lugar onde você foi chamado, fazendo aquilo para o que você foi chamado. Então, por exemplo, você está lá na sua escola lá. A gente vai vencer na escola, se a gente estiver lá como quem é crente. Como quem é crente. E assim, existem várias maneiras de você considerar isso. Aí eu vou dar um exemplo assim simples. Vocês comem na escola? Come lá? Ninguém. Tem a menina aqui que falou que não, mas acho que tem a galera que come. Você agradece pelo alimento que você recebe lá? Você tem esse hábito? Você, quando recebe a sua prova, você pede a Deus iluminação para você se sair bem? Vocês têm esse hábito? Ou porque vocês são crentes, vocês estão na escola, lá vocês não fazem isso. Vocês oram aqui, mas lá vocês não se comportam dessa maneira? Aí eu vou falar agora pela terceira vez uma coisa que eu tenho falado aqui, pela terceira vez. Eu já falei uma vez, eu vou falar pela terceira vez. Tem gente aqui do UP que tem célula na escola, que desenvolve esse trabalho na escola. Eu tenho desafiado vocês a fazer esse mesmo trabalho na escola de vocês. Vocês nunca vão poder dizer que ninguém nunca incentivou, disse que acreditava. Isso vocês não vão poder dizer. Isso vocês não vão poder dizer. Sabe por quê? Franklin não pode estar na escola de vocês. Franklin foi chamado para estar aqui. Nessa altura do campeonato ele tem que estar aqui. Entendeu? Eu tenho que estar lá no meu trabalho. Josué tem que estar no campo de batalha. Moisés tem que subir para orar. Cara, quem que pode estar lá na escola de vocês falando de Jesus? Cara, só pode ser vocês. Olha, só pode ser vocês. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Toda vez que eu vier aqui, eu vou ter que necessariamente falar isso para vocês. Então, assim, fiquem sabendo, se Jesus assim permitir, quando eu vier aqui de novo, se o Espírito Santo assim direcionar, eu vou falar essa mesma parada de novo. Percebe? Então, olha só, vocês têm que estar nesses lugares fazendo aquilo que Jesus espera que vocês façam. Porque não é aqui, entendeu? Não é aqui sexta-feira, tá ligado? Não é aqui. Vamos em frente aqui. A gente vence quando a gente luta na posição certa. A gente perde quando a gente não faz a nossa parte.
A gente pede oração, mas a gente tem orado? A gente quer sair bem na prova, mas a gente tem estudado? Inclusive, eu creio assim, cara, vocês têm que ser bons alunos. Vocês têm que ser excelentes alunos. Vocês não deveriam ter dificuldade nessa área. Se vocês têm dificuldade nessa área, a não ser que vocês tenham motivos justos, evidentemente você pode ter um motivo de família, de doença, uma dificuldade. Mas, cara, vocês não têm razão para serem alunos que não se saem bem. Não tem. Eu estou sendo assim, eu estou usando eufemismo aqui, beleza, galera? Vocês têm obrigação de serem bons alunos. Tem obrigação. É obrigação. Não tem negociação, cara. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos seguir em frente aqui. Então a gente perde quando a gente não faz a nossa parte. Não adianta a gente estar colocando uma situação para você aqui, mas você não faz a sua parte. Isso não vai resolver a sua vida. Número 2 aqui. Então, primeiro era lutar conforme ordenado. 2, lutar juntos. Então, verso 12, olha o que vai dizer. Verso 12, beleza? Verso 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Então, galera, olha só. A gente tem que lutar junto. A gente tem que lutar junto com Jesus, apoiado na rocha. A gente tem que estar fundamentado na rocha. E a gente tem que lutar junto com os amigos da gente, os irmãos em Cristo. A gente tem que caminhar junto. A gente não foi... A proposta do cristianismo não é para você caminhar sozinho. Não é. É para você caminhar junto. Então, olha só. Não espere... Aí, 3 coisas aqui. Sozinho, você vai se cansar. Sem Jesus, também não vai rolar. E a terceira aqui, você tem que lutar junto, que a gente é família espiritual. Então, olha só. Venham a mim todos os que estão cansados. Sabe o que acontece? Viver sem Jesus cansa. Cansa. Uma hora você vai cansar. Uma hora você vai chorar. Uma hora você vai desanimar. Até os jovens se cansam, não é isso que diz o texto? Até os jovens se cansam. Cara, sozinho não vai rolar. Não adianta você tentar fazer a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada espiritual, sozinho, isolado. Tem que estar junto com alguém, tem que estar fechado com alguém. A gente vence quando a gente descansa em Jesus. Essa é a proposta dele. Venham a mim todos os que estão cansados. Então a gente vence quando a gente descansa, porque a gente deixa de querer vencer por nós mesmos e a gente se dá conta de que a gente só vence se a gente colocar tudo diante de Jesus. Sozinho, cansa. Josué não se cansou. Aí tem um detalhe do texto aqui. O texto não diz que Josué se cansou lá na batalha, né? Mas fala que Moisés, ele cansou, brother. Ele estava sozinho aqui. No capítulo à frente, o sogro de Moisés vai encontrar Moisés. Aí vai ver Moisés. Imagina Franklin aqui, depois do culto. Uma fila, todos vocês vão fazer uma fila para trocar uma ideia com Franklin, para desenrolar alguma questão de vocês. Então é isso que acontece. O sogro de Moisés vê Moisés fazendo isso com o povo e fala, cara, olha só, essa parada não vai rolar não. Você sozinho o dia inteiro, todo mundo vai ficar cansado, você vai ficar cansado. Então olha só, você tem que dividir sua carga com alguém. Então não adianta você querer sozinho resolver a tua vida, resolver tuas questões. Você tem que trocar ideia com alguém, com o seu discipulador, com o seu líder de célula. Você tem que estar junto, tem que estar numa célula. Todo mundo aqui, eu acho que está em célula, assim, eu estou olhando para todo mundo aqui. Cara, se você não estiver em célula, você tem que estar em célula. Se não estiver em discipulado, tem que estar em discipulado, porque sozinho não vai rolar. Então a gente vence, pastor Henrique sempre fala isso, antes de chegar ao campo de batalha, apoiados na rocha. Então, Moisés se apoiou sobre a rocha. Então, a necessidade que eu e você temos todos os dias, de estarmos apoiados na rocha. Beleza, galera? Aí, uma segunda questão dentro desse ponto. Por que você insiste em viver sem a ajuda de Jesus? Paulo vai dizer assim, ó. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Cara, quando que a gente recebe a graça de Deus em vão? Por exemplo, quando você insiste em viver sozinho. Quando você insiste em caminhar sozinho, quando a Bíblia diz que a nossa luta, ela tem que ser compartilhada, e quando a gente diz que a nossa luta é também
não contra pessoas, não contra pessoas. É uma luta espiritual, então é apoiado na rocha, junto com Jesus e junto com a sua família espiritual. A gente perde quando a gente sai de casa, conforme eu falei, todos os dias, sozinho. A gente perde quando a gente sai de casa. Aí, imagina você, não vou nem dizer escola, eu vou dizer, imagina você vindo para a igreja servir, mas sem antes ter tido um momento com Deus. Você saiu de casa, isso foi orado também na reunião de oração. Às vezes a gente vem para cá e nem sequer coloca esse momento assim diante de Deus. Percebe? Qual é a sua expectativa quando você vem para cá sexta-feira, assim? Qual é? Ouvir a voz de Deus, ouvir a pregação, ou você acredita que pode acontecer uma parada assim, diferente mesmo, além de o óbvio? Porque é óbvio, você vai vir para cá, a palavra de Deus vai ser pregada, em nome de Jesus. Isso é óbvio que vai acontecer. A palavra vai ser pregada. Tem reunião de oração, seria muito legal se vocês viessem. Eu não acredito que seja o tipo de coisa que eu tenho que dizer que vocês têm que vir para cá. Isso é do Espírito Santo no coração de vocês. Agora tem reunião, a reunião foi muito maneira, de novo, como sempre, sempre é. Então, quando que a gente perde? Quando a gente sai de casa para fazer qualquer coisa que a gente vai fazer desacompanhado. Desacompanhado. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu não sei se cabe muito, assim. Eu não sei se, talvez no Gol fosse mais... Se você sai da sua casa, por exemplo, para namorar, cara, você tem que ir com Jesus. Você tem que ir com Jesus para a casa da sua namorada e chegar lá, ela perceber, cara, chegou Jesus aqui na minha casa. Entendeu? Então, assim, o sentimento tem que ser esse. Aí, cara, na sua escola a mesma coisa. As pessoas têm que sentir a presença de Deus quando você chegar. Você tem que estar buscando essa presença para você chegar lá acompanhado. Lute junto, porque você não pede ajuda para a sua família espiritual. É melhor serem dois do que um, não é verdade? É isso que o texto vai dizer também. Então, a gente vence quando a gente se une na célula, no discipulado, na reunião de oração, conforme eu falei. E a gente tem uma questão aqui também que eu queria destacar. Quem serve aqui em Ministério do... Aí eu queria que você levantasse a mão. Quem serve em Ministério do UP aí, levanta a mão, por favor. Beleza, obrigado. Então, galera, a gente tem os times do UP. Eu tive a curiosidade de pegar o nome de todo mundo que serve, fazer uma planilha colorida, botar o nome da galera lá. Aí, assim, até que tem mais gente servindo do que eu, assim, imaginava. Eu percebi que tem gente que serve... Cara, quase metade da galera que serve em dois times. Moisés subiu o monte para orar. Josué desceu o campo de batalha. Cara, a gente tem os times do UP aqui. A gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Então, tem um time de oração. Já viu a galera que vem aqui falar? Tudo bem, pessoal? Tá, hoje foi o Pedrinho e tal. Então, cara, a gente tem time de oração. A gente tem o 99 por 1. A gente tem time de comunicação. A gente tem time de evento. E a gente tem um monte de gente que participa desses times. A gente tem líder de célula. Cara, existe espaço para todo mundo servir também. Então, assim, se você não tomou essa decisão de servir em algum ministério, essa também é uma maneira de você banalizar essa graça, conforme Paulo diz. Percebe? Cara, tem um monte de espaço para você servir, cara. Várias oportunidades de você servir a Jesus com excelência, de você se aproximar de Deus na comunhão. Vamos em frente aqui. Vencemos quando nos unimos na célula, no serviço, e a gente não está competindo, a gente está cooperando, como cooperadores de Deus. É isso que Paulo vai dizer, terceiro ponto aqui. Lutar até o pôr do sol. Beleza, galera? Então, lutar conforme ordenado, lutar juntos e lutar até quando? Cara, até o pôr do sol. Versículo 12. As mãos, no caso de Moisés, permaneceram firmes até quando? Até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército. Então, olha só, o texto está dizendo que enquanto Moisés estava orando, beleza, galera? É isso que os comentaristas vão dizer. Então, ele estava com a vara de Deus na mão, o bordão, o símbolo de Deus na mão. Então, Moisés luta numa frente de batalha, Josué luta numa outra frente de batalha. Cara, isso aqui somos nós dois. Então, quando a mão de Moisés arriava, o povo começava a ser derrotado. É a gente aqui. É o fato de a gente ter que caminhar junto.
é o fato de a gente entender que a firmeza da gente no nosso campo de batalha está atrelada à vitória do nosso irmão. Então, se o grupo de oração aqui acaba, cai, cara, quem perde é todo mundo. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Se, por outro lado, a galera do louvor aqui não dá o gás, não busca Deus, não coloca a vida diante de Deus, cara, quem que vai perder? É só a galera do louvor? É todo mundo, cara. Se você que é líder de célula, se você que serve na sua célula de alguma forma, se você não dá o gás, cara, eu e Franklin vamos perder, porque a gente é igreja, a gente é família. Então, o que está ensinando para a gente aqui é que o ministério de cada um precisa ser exercido para que a gente, como um todo, saia vitorioso. Então, se você está sendo infrutífero lá onde você foi colocado, cara, isso vai trazer um prejuízo não é só para você não, é para todo mundo. Beleza? E um outro ponto aqui, permaneça firme até o fim, não baixe a guarda. Então, olha só, a gente vence quando a gente fica firme na devocional, quando a gente se alimenta do pão vivo que desceu dos céus todos os dias. Cara, alguma aplicação prática aqui nesse ponto? Se você não tem, estabeleça uma rotina, no bom sentido da palavra, de jejum para você, cara. Faz isso na sua vida. Entendeu? Não faz jejum só para retiro, não. Não faz propósito de orar só por um motivo. Cara, faz jejum sempre. Acabou o retiro. Por que a gente arrefece? Por que a gente esfria quando a gente vem do retiro? Simplesmente porque você deixa de ter o a sós com Deus, você deixa de jejuar, você deixa de estar diante da palavra de Deus. Então é óbvio, não tem como, não vai rolar. Cara, então estabelece uma rotina de oração para você, igual Daniel, orava 3 vezes por dia. Cara, coloca lá caderninho de oração, anota. Vocês sabem usar caneta? Ou só escreve no celular? Sabe usar caneta, né? Então, escreve, eu estou falando isso, vocês estão rindo, mas na verdade, quando eu vou escrever, cara, minha mão dói e faz um calo aqui, ó. Aí, eu não consigo escrever muito tempo não, cara. Vocês na escola devem escrever mais. Cara, estabelece uma rotina de oração, um caderninho de oração, nome do amigo de oração, nome da galera da célula. É a maneira que eu converso com uma galera aqui, eles podem compartilhar as experiências comigo. Aí tem um jovem que diz assim, cara, se eu colocar mais uma pessoa num determinado ministério que eu desenvolvo, isso vai se repercutir da seguinte forma, eu vou ter que colocar mais tantos minutos de oração e por essa pessoa, e eu já estou, a não ser que essa pessoa já faça parte de um grupo que eu participe, entendeu? Eu não falei os nomes evidentemente para não expor ninguém, embora seja um exemplo maneiro. Cara, ele faz aquilo que ele tem que fazer, ele leva a sério o ministério dele. Se ele está servindo a determinada pessoa numa determinada área, então ele ora a Deus por essa pessoa todos os dias. Colocar uma nova pessoa ali significa que vai demandar um tempo maior dele. Talvez esteja faltando discipulador, talvez esteja faltando líder de célula, pode ser isso também. Então, olha só, a gente vence quando a gente fica firme no devocional, estabeleça um horário de jejum, a gente vence quando a gente luta uns pelos outros, quando nós defendemos nossos irmãos na prática, ou seja, eu te defendo na prática e em oração. Cara, de vez em quando, alguém aqui vai tropeçar e vai cair, não é verdade? De vez em quando, alguém vai tropeçar aqui na frente de todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De repente, alguém vai tropeçar, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. Ih, ó, Franklin, levou um tombo ali. Cara, defende Franklin, brother. Entendeu? Não vai esmagar a cana quebrada, não vai arrebentar o cara que já está machucado. Cara, se o seu irmão tropeçou, faz um favor para a tua igreja, faz um favor para o reino de Deus. Cara, dá uma força para o cara se levantar, estende a mão, fala uma palavra de carinho, motiva, incentiva. Usa a sua boca para falar aquilo que é santo, para levantar a pessoa. Entendeu? Você não pode arrebentar a pessoa que já tropeçou, já caiu. Então, essa é uma maneira da gente vencer juntos. A luta, cara, ele tropeçou amanhã, hoje sou eu. E às vezes, na verdade, não raro, a gente tropeça e ninguém vê. A gente tropeça e ninguém vê. Essa é a verdade. Todo mundo tropeça e muitas vezes ninguém vê. Às vezes alguém tropeça na frente de todo mundo, cara, fica pior. Tropeçou na frente de todo mundo, vai ter que levantar na frente de todo mundo, percebe? Mas, cara, viu o seu irmão caído, dá uma força, levanta. Levanta seu irmão lá para a gente lutar junto. Então, olha só, a gente vence quando a gente luta uns pelos outros, na prática e na oração, evidentemente, dedicando tempo de oração. Cara, eu queria insistir nessa parada da oração,
mas assim, com todo carinho. A reunião que Pedro falou aqui, o culto começa às 19 horas. Aí, galera, coloca isso como um propósito para vocês também, beleza? Aí, aqui já encerrando, eu disse lá no começo que se um jovem vê a crueldade que é praticada contra as aves numa granja, um jovem da idade de vocês, ele tem a tendência de fazer o quê? De se tornar vegetariano, não é verdade? Então, se um jovem se torna vegetariano porque sabe que pratica-se crueldade contra aves, o que um jovem que fica sabendo que foi praticada crueldade contra Jesus deveria se tornar? Essa é uma característica da idade de vocês. Essa é uma característica da idade de vocês. Se identificar com uma causa e levantar uma bandeira. Não é isso que diz o que as pesquisas dizem? Cara, se você é capaz de se identificar com uma causa dessas, se você tomou conhecimento de que Jesus foi vítima de uma crueldade, foi moído transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tomou conhecimento dessa verdade, então você deveria se tornar o quê diante desse fato? Graças a Deus que Paulo vai dizer, mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Êxodo 17:15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe. Leia aí, Êxodo 17:15. O que está escrito aí? Vocês que levantam bandeiras políticas, bandeiras de time de futebol, bandeiras as mais diversas possíveis, diante do fato de que o Salvador de vocês foi crucificado. Olha o que Moisés fez aqui. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o quê? O Senhor. Eu estou sozinho? Estou sozinho ou estou junto? Eu quero que vocês leiam comigo. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o quê? O Senhor. Cara, que seja a bandeira de vocês. Beleza, galera? Nessa luta, nesse movimento de sair, a vida que vocês têm, vocês foram resgatados de um período de escravidão, estão indo rumo à promessa de vida eterna para vocês. Nesses desafios, nesses amalequitas que vão se levantar, a certeza da vitória está apoiada em quê? Em você lutar conforme foi ordenado, em você lutar junto com Jesus, com seus irmãos e lutar até o sol se pôr. Beleza, galera? Aí, nesse sentido, no final da vida de vocês, todos os dias de vocês, no final da jornada diária de vocês, poder dizer Jeová Nissi, que é o significado disso aqui, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Vamos orar? Amado Deus, a gente louva Teu nome de todo o nosso coração. Jesus, Você é a nossa bandeira, Você é o Deus de nossas vidas, Você é aquele que tem cuidado de nós. Nós nascemos de novo em Você, pela Tua obra. Obrigado porque Você resgatou a gente de uma condição terrível, levou a gente para uma situação maravilhosa. Mas, Pai querido, nessa caminhada, nessa jornada, a gente vai enfrentar alguns desafios. O nosso desejo é, Senhor, que a gente lute firmado na rocha que é Jesus, Senhor, que a gente lute conforme a Tua voz tem orientado a gente, Senhor, que a gente lute todos os dias descansando em Você, nos apoiando uns nos outros, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado nesse lugar, para que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, para que esses jovens aqui sejam usados por Você, para a glória do Teu nome, e para que eles tenham Você como a bandeira da vida deles, a quem eles devotam suas vidas, a quem eles querem se entregar de todo o coração, em nome de Jesus. Amém.